Patriotas, a casa caiu geral, mas caiu geral mesmo e vocês vão entender aqui. Eu estou trazendo para vocês uma análise, tá? Bem aprofundada do caso do Jacques Wagner. É o cara que fazia parte do governo do Lula, que Lula agora está querendo que ele saia do governo porque tá manchando, né? Ainda mais nesse ano de 2026. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem que não vai sobrar pedra sobre pedra, tá? A Babilônia vai cair. Já está caindo. Olha só, vamos começar aqui. Jacques Wagner, sigilo, é derrubado por André Mendonça. Veja. Mas antes de eu ler essa matéria na íntegra, eu gostaria de fazer uma análise política para vocês entenderem o que vai acontecer. E olha o tanto que foi importante o, o ministro Fux ter mudado, né, de instância. Ele estava o ministro Fux estava na primeira instância, ele mudou para a segunda instância. Agora tem Nunes Marques, André Mendonça e Fux. Sobrou quem? Sobrou o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, os dois Zé do Gaveta. Zé da Gaveta, que engaveta tudo. O Dias Toffoli já engavetou a Lava Jato, já engavetou um monte de coisa. Gilmar Mendes, se depender dele, ele engaveta tudo também. O Gilmar Mendes agora, né, nessa decisão que ele queria favorecer parentes lá do Vocaro, né, o ministro André Mendonça já cortou na raiz, falou, aqui não tem vícios processuais, aqui não tem eu tomar decisões precipitadas, não, aqui tudo dentro da lei. Aqui nós não estamos prendendo, preste atenção, nós não estamos prendendo para alguém fazer algum tipo de delação, não. Nós estamos prendendo porque ele cometeu crime. É uma máfia, tipo máfia italiana mesmo, sabe? Querendo matar as pessoas, sabe? Fazendo todo tipo de coisa, propina, tudo que vocês possam imaginar. O ministro André Mendonça rasgou o verbo. Agora vamos entender a matemática aqui. Quem está tomando a frente, né, dessas investigações, desse inquérito? Quem é o relator? É o ministro André Mendonça. Ele está na onde? Me responde aí. Ele está na onde? Ele está na primeira instância ou na segunda instância? Ele está na segunda instância. Então, todos esses processos que estão em andamento, essas condenações e essas prisões e essas investigações vão acontecer na onde? Na segunda instância. Na segunda instância. Então, os ministros da segunda instância, depois eles vão decidir através dessas pessoas que têm foro privilegiado, se eles serão condenados ou absolvidos, porque essas pessoas que têm foro privilegiado só podem ser investigadas e condenadas pelo STF, não na primeira instância e na segunda instância. Primeira instância, segunda instância, terceira instância são por pessoas que não têm um foro privilegiado. Então esse Jacques Wagner aqui, né, que teve o sigilo derrubado, o telefone dele foi apreendido, ele vai ser julgado na segunda instância. Analisa só comigo quem vai julgar ele? É o Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Fux. Quem vence é a maioria. A gente já entendeu de que lado tá esses três que eu acabei de citar agora, né? O Fux, André Mendonça, tá do lado da Constituição das Cláusulas Pétreas. Se confirmar que eles são culpados e tiver alguma ligação, né, com esse rombo, com essa facatrua, com essa cleptocracia do Banco Master, do Vocaro, eles serão condenados. Então, esse Jacques Wagner poderá ser condenado pela maioria desses ministros do STF, gente. E se ele for condenado, com certeza ele não vai querer ir sozinho para a cadeia. Ainda mais que quebrou o sigilo, telemarketing, telefone dele. Vocês estão entendendo a bola de neve que está sendo articulada, o tsunami que está sendo articulada contra essa petezaiada desses comunas? É por isso que o Glauber Braga, sabe o Glauber Braga? Saiu, né, brigando com o Jacques Wagner. Ele postou um trem e falou, olha, como é que você faz uma coisa dessa? Se você deve, você tem que pagar pelos seus erros. Até a Gleice Hoffmann disse, olha, se ele deve, ele tem que ser punido. O Lula já está falando do afastamento do Jacques Wagner do governo dele, gente. Já está falando do afastamento. Então, o que dá para a gente entender é que isso daqui pode ser pior do que a Lava Jato 1. Vocês se lembram quando começou a Lava Jato 1? Para quem não lembra, começou com o doleiro do doleiro do doleiro, sabe? Pegou aquele doleirinho e aí chegou aonde chegou. Esse negócio do Banco Master é daí para pior, gente. É daí para pior, gente. É daí para pior. Vocês não viram aí, ó, o presidente da Câmara dos Deputados? Vocês não viram aí o Davi Alcolumbre? A revista Veja que diz
que Davi Alcolumbre tinha recebido 30 milhões de dólares, né? O filho o presidente da Câmara dos Deputados também. Vocês estão entendendo a situação? Então, o que dá para a gente perceber nesse ano eleitoral é que chegou o fim para essa galera toda. Chegou o fim para o ministro Alexandre de Moraes, porque agora ele poderá ser julgado à revelia lá nos Estados Unidos por causa daqueles perseguições contra as redes sociais do Trump e do Rambo. Tá chegando o final aí também pro Jacques Wagner e o telefone dele, quebrado de sigilo, viu? Fora as outras conversas que ele fazia com a PT Zaiado, com essa galera toda. Ixi, meu Deus do céu. Deixa o like, comenta, compartilha, porque essa análise que eu estou fazendo para vocês, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, viu, patriotas? Olha só. A Conexão Política obteve acesso à íntegra da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que deferiu o pedido da Polícia Federal e determinou restrições ao senador Jacques Wagner, PT Bahia, em investigação que apura a corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Peraí, gente, organização criminosa. Vocês sabem que a nova lei que eles criaram agora, pessoas que fazerem parte de organizações criminosas, pode pegar de 20 a 40 a 60 anos de cadeia. E quem será o chefe dessa organização criminosa? Eles estão falando que não é o Vocaro não, hein? Estão falando que não é o Vocaro não, viu? Tá? Organização criminosa envolvendo gestores do Banco Master. A operação foi cumprida nesta quinta-feira e atinge o líder do governo Lula no Senado. E tem mais, tem um agravante aqui. Quando a Polícia Federal foi desencadear essa operação aqui, o ministro André Mendonça pediu para os agentes e o delegado da Polícia Federal que não comunicasse o ministro da Justiça, tá? O diretor da Polícia Federal, que é o Rodrigues, tá? Sobre essa operação que estava em andamento, tá? E tá na mira o diretor da Polícia Federal e também o da PGR lá, viu? Por causa de trocas de mensagens do Vocaro. Gente, tá um rolo danado, rapaz. Meu Deus. A medida foi tomada na petição 16.229 do Distrito Federal como desdobramento da Operação Cúmplice Zero. O procedimento apura, em tese, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexões atribuídos a gestores e operadores vinculados ao Banco Master. Gente, o negócio é o seguinte, sabe o Sicaro? Que até o ministro André Mendonça disse, olha, até hoje eu fiquei com dúvida se ele suicidou ou se foi mandado, tá? Mandado, entendeu? Tirar a vida dele. E o ministro André Mendonça falou, nessa última agora que ele teve um bate-boca aqui com o Gilmar Mendes, né? A respeito desses inquéritos e tudo. E o ministro André Mendonça disse, olha, eu tenho o Cloud lá do telefone dele. E quando eu falei, e quando a esposa dele, a família dele ficou sabendo que eu tinha, do Sicaro, tremeram, nem dormiram à noite. E eu mandei a Polícia Federal quebrar o sigilo. Agora, a pergunta que não quer calar. Se ele mesmo que tirou a própria vida dele, é porque a coisa é mais feia do que a gente possa imaginar. Porque o negócio é o seguinte, até então, quando tem uma investigação que desencadeia uma operação contra você e prende você, você pensa, não, tem meus advogados, vou contornar a situação. Mas a coisa para ele, eu acho que era tão incontornável, que eu acho que ele falou, rapaz, para mim a morte é melhor do que esse julgamento aqui, vou apodrecer na cadeia. E tirou a própria vida. E agora, o ministro André Mendonça tem a quebra de sigilo de conversas de telefone do Sicaro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que poderá ser desencadeado daqui para frente? Segundo o relatório de André Mendonça, a Polícia Federal pediu a adoção de medidas constritivas de natureza pessoal diversas da prisão e a suspensão das atividades econômicas de pessoas físicas e jurídicas identificadas no inquérito. O caso envolve suposta organização criminosa estruturada em núcleo voltado à fraude financeira, cooptação de agentes públicos, ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro e obstrução da atuação estatal fiscalizatória.
ligações com os gestores do banco. No recorte específico da decisão, a investigação trata de possível relação ilícita entre gestores do Banco Master, especialmente Augusto Ferreira Lima e Daniel Bueno Vocaro, e o senador Jacques Wagner. A Polícia Federal sustenta que foram identificados elementos indicativos de recebimentos de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas concietárias vinculadas ao grupo econômico investigado. A relação entre Wagner e Augusto Ferreira Lima é descrita nos autos como antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal para a autoridade policial. Essas proximidades teria criado um ambiente favorável a atrativas reservadas em defesa de interesses privados do Banco Master. A representação menciona mensagens áudio chamadas de voz, encontros presenciais, deslocamentos em aeronaves e interações familiares como elementos de aproximação entre os investigados. A investigação contra Wagner foi organizada em 3 eixos principais. O primeiro envolve a possível entrega de vantagens econômicas com destaque para a aquisição do apartamento número 1702 do empreendimento Poema Horto, em Salvador. O segundo trata de pagamentos e repasse à BN Financeira, Eutelsat e outras empresas vinculadas ao núcleo familiar do senador. O terceiro examina indícios de atuação parlamentar de Wagner em temas de interesses do Banco Master. Entre os elementos considerados laterais pela decisão, o documento cita o suposto uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima e ao Banco Master e ao recebimento de ingressos para shows no exterior de elevado valor. Entre os pontos de maior relevância criminal aparece a aquisição do apartamento Poema Horto e os pagamentos à BNF Financeira e Eutelsat. O apartamento de 2,4,5 milhões. O caso do imóvel é tratado por Mendonça como um ponto de maior densidade criminal da decisão. Segundo os autos, em 26 de novembro de 2024, Wagner encaminhou a Augusto Ferreira Lima o contato do gerente da construtora Moura do Bex, em Salvador, e acrescentou a unidade. Gente, o negócio é o seguinte, eu vou resumindo aqui para vocês. Parece que o Jacques Wagner é a raiz do começo disso tudo. O que dá para perceber disso aqui é a raiz do começo disso tudo. Se isso for comprovado, e a quebra desses sigilos, telemarketing bancário, nós estamos falando de um senador, viu? Um senador da República, viu? Um senador da República. E eles encontrarem coisa que a Polícia Federal já sabe que poderá encontrar. Ai, meu irmão. Agora está explicado por que o ministro André Mendonça, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Agora faz sentido porque o ministro André Mendonça pediu reforço na sua segurança pessoal. Agora está explicado. Porque agora que vem a pancada mesmo. Agora que vem. Agora vocês estão entendendo por que o ministro André Mendonça pediu reforço à sua segurança pessoal? É porque agora ele chegou no vespeiro mesmo, gente. Chegou no vespeiro. E o Vocaro, o que o Vocaro está fazendo? Ele está tentando ganhar tempo para ver se os ministros, como o ministro Gilmar Mendes, conseguem contornar a situação, como ele começou agora. E o ministro André Mendonça falou, aqui não tem vícios processuais, não. O ministro Gilmar Mendes ficou quietinho na cadeirinha dele. Então ele estava querendo ganhar tempo para ver se eles conseguem contornar esse marabalismo e dizer que essas investigações têm vícios processuais e arquivar esse inquérito, né, do ministro André Mendonça. Mas o ministro André Mendonça já disse não, aqui não, gente, aqui eu estou seguindo na risca, Constituição, cláusulas pétreas, tá, o devido processo legal e pronto. Então, gente, o pior está por vir, viu? E logo nesse ano de 2026, né, eleições, né, Lula, nada melhor do que um dia após o outro, hein, Lula? Donald Trump de um lado, né, Lava Jato 2 com André Mendonça do outro. Ih, gente, tem muita água para rolar, viu?